Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui, o Tiago Martins dos Santos me manda uma pergunta. Estou assistindo o documentário Agenda, o documentário que eu recomendei aqui. Há uma frase de Marx na qual ele fala que destronaria Deus e o capitalismo. Minha pergunta é, será que o capitalismo não é uma desculpa, uma pista falsa para o real objetivo de Marx, destronar Deus e o cristianismo? Digo, olha, se você for encarar a coisa do ponto de vista biográfico, você vai ver que a primeira preocupação de Marx não foi com o capitalismo, mas foi contra Deus. Isso aí desde os 17 anos. Então a ideia de destronar Deus era uma ambição que ele tinha desde pequeno. Depois é que ele achou que a cultura cristã era uma superestrutura e que embaixo dela tinha o capitalismo. Então, para quebrar a autoridade de Deus no mundo, precisava primeiro destruir o capitalismo. Mas destruir o capitalismo, de fato, é um meio. A finalidade última é instituir o que o Antônio Gramsci depois chamaria a completa terrestrialização do pensamento. Quer dizer, você fechar a humanidade numa redoma onde ela não pode conceber nada além da existência terrestre. Então o objetivo é realmente esse, quer dizer, depois, no livro do pastor Richard Wurmbrand, ele nota que na prisão em que ele ficou, pelo menos, e depois ele confirmou, isso acontecia também em outras prisões, ele foi preso na Romênia, toda a lavagem cerebral que os caras sofriam na prisão não era contra o capitalismo, mas contra a religião. Então ele começou a desconfiar, falou, pô, esse negócio de capitalismo parece que é um pretexto, eles estão mais interessados em tornar o sujeito ateu do que torná-lo anticapitalista. Eles têm mania de religião. É tanto que eles torturavam, de preferência, o sacerdote, o cara padre, pastor, rabino. Ah, você chegou lá, você era o primeiro a ser torturado. Ali no meu Facebook, uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Hoje, o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Batman. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do... eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando Marx, e que ele é que tinha um marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse Tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética eles tinham matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Né? Então, cada vez que o sujeito diz deturparam Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Agora, só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa, quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender assim que toda esta violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, ô menino? Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele, olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente. Ele está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer. Então, outra coisa, o negócio do deturparam Marx, se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. I don't think many people know that only socialists publicly advocated genocide in the 19th, 20th centuries. I think that's a very little known fact, and it seems shocking if you mention it. I've lectured on it here and in other universities, and it's always greeted with a sense of shock. First appeared in January 1849 in Marx's journal Neue Rheinische Zeitung. Engels wrote of how the class war in Marxian terms means that when socialist revolution happens,
the class war happens, there will be primitive societies in Europe 2 stages behind, because they're not even capitalist yet. And he had in mind the Basques and the Bretons and the Scottish Highlanders and the Serbs, and he calls them racial trash, Abfälle, racial trash, and they will have to be destroyed, because being 2 stages behind in the historical struggle, it will be impossible to bring them up to the point of being revolutionary. He spoke about the vulgarity and dirtiness of Slavic people, you see. And he thinks, for instance, that Poland had Poland has no reason to exist. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Marx began it. He was the ancestor of modern political genocide, and I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier, so I presume it starts with them.